Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Finalmente vemos o progresso da construção do Starship orbital acelerar em Starbase, Texas. Depois de várias semanas de poucas novidades, tivemos a chegada de um componente fundamental para o novo foguete da SpaceX alcançar o espaço, o Raptor Vacu. O motor foi entregue de caminhão, vindo das instalações de teste da empresa em McGregor, também no estado do Texas, e o seu tamanho é surpreendente. Ele tem cerca de 4,5 metros de altura e 2 de largura, sendo consideravelmente maior do que o seu irmão para funcionamento a nível do mar. Este tipo de Raptor é responsável por fornecer o empuxo do Starship após a liberação do Super Heavy, quando o vácuo do espaço necessita que os gases da queima sejam direcionados corretamente, fazendo com que o rendimento do motor mantenha o desempenho constante e seja até melhor do que o Raptor tradicional. Por isso, a tubeira do motor, ou seja, a parte inferior em formato de sino, é mais alongada e larga, além de possuir um extenso sistema de resfriamento deste componente, usando parte do metano vindo do pré-queimador, mantendo a temperatura controlada, e então reinjetando o propelente com pressões próximas a 600 atmosferas dentro da turbina de CH4. Como se não bastasse tudo isso, parte desses gases ainda realimenta o sistema de pressurização autógena do tanque de metano para que o fluxo de propelentes consiga se manter constante ao longo da queima. Não é à toa que este tipo de motor de ciclo fechado completo é extremamente complexo e até hoje a SpaceX é a única empresa capaz de construir e operar este tipo de motor com maestria e mesmo assim a empresa do Elon Musk quebrou muito a cabeça para que chegassem até o ponto atual, com alguns pequenos problemas no meio do caminho. As principais vantagens desse tipo de motor é a alta pressão na câmara de combustão, que ultrapassa as 300 atmosferas, e o alto impulso específico, em torno de 378 segundos. Lembrando que o impulso específico é um tipo de medida de eficiência de motores a jato e de foguetes que, assim como nos automóveis, utiliza o quilômetro por litro, mas que leva em consideração o fluxo de massa, ou seja, o fluxo de combustível, a aceleração da gravidade na superfície da Terra e a força exercida pelo motor. Então, quanto mais alto o impulso específico, melhor a eficiência, o que se traduz em um melhor aproveitamento dos propelentes e uma maior capacidade de carga. O Raptor não é o motor com maior impulso específico já feito, pois esse título fica com os propulsores movidos a oxigênio e hidrogênio líquidos, mas é o campeão dos motores movidos com propelentes à base de hidrocarbonetos, como o metano e o CH4. E o chefe fez aniversário esta semana. O titio Elon soprou os motores, ou melhor, as velhinhas, no último dia 28 de junho e agora faz parte da turma dos cinquentões. E nada melhor do que preparar a High Bay para uma bela de uma festa, uma vez que o sistema de iluminação foi testado recentemente após a conclusão da instalação dos vidros. Então, se você quiser participar do pagodão do Elon e ver aquele requebrado que mais parece a dança do robô, deixe seu parabéns nos comentários. Olhando para dentro da High Bay, vemos que a seção inferior do Super Heavy foi movimentada para dar espaço às operações de montagem do restante do booster. Os anéis que contêm o suporte das grelhas têm sido alvo de muitos trabalhos das equipes recentemente. Vimos os primeiros propulsores a gás quente serem instalados na parte superior da peça, estes que são responsáveis por fazer o controle de atitude do booster, permitindo uma maior mobilidade durante o retorno e pouso após um lançamento orbital. Geralmente, os sistemas de lançamento utilizam propulsores a gás frio, ou seja, um vaso de pressão, comumente chamado de cilindro, carregado de nitrogênio e utilizando uma válvula que libera o gás, gerando assim empuxo e movimentando-o para o sentido oposto à ejeção do propelente. Isto ocorre, por exemplo, com o Falcon 9 em diversos momentos durante o procedimento de pouso, auxiliando em manobras que o gimbal dos motores não consegue fazer, principalmente em situações de ventos fortes. Como o Super Heavy é um veículo muito grande e de massa elevada, logo este sistema seria muito complicado, ocupando muito espaço e adicionando peso, pois seriam muitos cilindros, tubulações, bocais e por aí vai, o que consequentemente significa uma menor capacidade de carga.
Por isso, a SpaceX pretende seguir com a opção de utilizar o propulsor a gás quente. Nele seriam utilizados o próprio metano e oxigênio dos tanques, porém passando por um trocador de calor que os leva para o estado gasoso, para então realizar uma queima e produzir o empuxo na parte externa. Trata-se de um sistema com rendimento menor do que o motor de foguete, porém muito melhor do que o propulsor a gás frio. Mas nem crie expectativas de ver isso acontecer no Booster 3, porque o Elon já informou que isso adicionaria complicações desnecessárias neste momento. Então serão removidos em breve para adiantar as preparações para o voo orbital. E para vermos o primeiro conjunto de Starship e Super Heavy partir rumo ao espaço, precisamos da conclusão da torre de integração, que teve a sua 6ª seção instalada nos últimos dias, deixando a estrutura com algo em torno de 100 metros de altura, o que já é mais alto do que os 82 metros da High Bay. Vimos também a movimentação de mais uma seção de treliças, sendo esta a 7ª parte da torre, que ainda deve ser colocada sem a necessidade de outra expansão do guindaste. Já a 8ª e última parte continua sendo construída e deve ser ligeiramente menor que as demais, com cerca de 10 metros de altura, podendo ser finalizada nos próximos dias e já levada ao prédio. Sendo assim, podemos estimar a finalização da montagem da torre nos primeiros dias de julho, mas ainda faltarão cabeamentos, sistemas de segurança, de operação, elevadores e muito mais, mas nada que a SpaceX não tenha feito anteriormente. Já em relação ao pad orbital, vimos que diversas vigas foram instaladas para ligarem os pilares existentes, formando um anel que deve ser a base para a mesa de lançamento, que vem sendo trabalhada há meses na zona de fabricação. Além disso, novas concretagens foram iniciadas ao lado da torre de integração, que, levando em consideração o tamanho e quantidade de sapatas, pode indicar locais de colocação temporária do Starship e Super Heavy antes da montagem final e consequente lançamento. Já na base da torre, foi possível observar que outra estrutura metálica idêntica ao suporte do guincho foi instalada. Devemos ver um segundo equipamento deste tipo ser colocado neste local, completando a quantidade de guinchos necessários para a captura do Super Heavy durante o pouso. Do lado dos agora aposentados SN-15 e SN-16, uma estrutura circular vem sendo preparada recentemente com peças entregues em Starbase nas últimas semanas. Ainda não está exatamente claro qual a sua função, mas o diâmetro se assemelha muito com o de um Starship, podendo então ser o responsável pelas travas e apoio do veículo no pad orbital. Nesta base seriam colocadas as principais conexões, como energia, dados, além de abastecimento dos propelentes e o sistema de liberação que destrava o Starship durante o lançamento. E não se surpreenda se você viu o voo orbital ocorrer ainda no mês de julho, afinal, a velocidade das operações em Starbase voltou a crescer. Sabemos que ainda há muito a ser feito, muitas licenças da FAA para serem aprovadas, além de restrições de voo e fechamentos de rodovia. Mas vimos novamente a SpaceX, através de sua presidente Gwyneth Shotwell, reforçar a data deste voo para o mês de julho, o que seria uma grande alegria para nós, amantes dos lançamentos espaciais. E para ficar por dentro de todas as novidades do Starship, deixe o like nesse vídeo, além, é claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os vídeos e lives do Space Orbit. Um agradecimento especial aos membros que tornam este conteúdo possível e faça parte você também do nosso clube a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Então, um beijo no coração de vocês, até mais. Tchau!